Um dia, no Parque do Corgo, em Vila Real, uma bicicleta despertou a minha atenção e o meu interesse. E o interesse foi bastante ao ponto de me sentir impulsionado, reservando uma boa parte do meu tempo a refletir e tomar algumas notas sobre essa bicicleta. Nesse tempo apenas à lua contei o que tivera observado durante alguns dias nas sucessivas caminhadas nas margens do rio, que tem o mesmo nome do parque. Como sempre, a lua, encontrando-se numa fase esplendorosa, mostrava-se disponível para me ouvir, retirando eu dela muita da inspiração que eu necessitava para compilar as notas que eu tinha escrito, estimulando-me a outras que eu precisaria escrever. Tentarei contar essa história, pois na verdade impressionou-me, porque a vivi e ainda vivo, até porque ela teve desenvolvimentos nestes últimos dias. Agora que tentamos cautelosamente recomeçar uma vida de normalidade, após a ameaça de uma estrutura molecular que gosta de viajar por esse mundo, servindo-se das fragilidades das mulheres e dos homens como meio de transporte. Sem esperar uma grande audiência para este vídeo, e de igual maneira sem objetivos desmesurados de despertar o interesse a pessoas que habitem em zonas mais afastadas do Parque do Corgo, antes de iniciar a história propriamente dita, é minha obrigação informar onde se situa este parque, o Parque do Corgo e o rio que lhe deu o nome. No entanto, a informação detalhada poderá ser encontrada no sítio do município de Vila Real. O Parque do Corgo situa-se na cidade transmontana de Vila Real, no norte de Portugal. Atravessa este parque o rio Corgo, um afluente do rio Douro. As palavras e as descrições serão sempre insuficientes para descrever a beleza e a maravilha que é o Parque do Corgo. Através da realização de alguns vídeos, contarei a história dessa bicicleta que encontrei um dia nesse parque, de que mostro a seguir algumas imagens. Influenciando os modos e os sentires, o sol não nasce de igual modo na variedade dos dias. Por aqui, no Parque do Corgo, o sol, ou melhor dizendo, os relampejos da luz solar enviada pela estrela, vagueiam por entre os caules das árvores maiores e pelos arbustos que se mexem levemente por entre as brisas, provocando uma dinâmica de movimentos aleatórios, a parecerem, no entanto, atuar com sentido
e a desenharem traços invulgares na paisagem do parque, provocando ondulações suaves que de vez em quando atingem ao de leve aquela margem do rio, amortecendo o restolho das folhas que deixam embalar-se na brandura desses movimentos. Tudo isto juntinho ao leito. Olha-se e por momentos avista-se um veículo de 2 rodas que surpreende a claridade do sol, entretanto revelando-se muito mais generosa. O veículo, uma bicicleta, pareceu estacionar nesse preciso momento, mas talvez a inconstância da luminosidade levasse ao engano. De facto, depreende-se que está neste momento parada, apesar da distância que não permite tirar conclusões exatas. Depois de alguma aproximação, nota-se perfeitamente que a bicicleta estacionou naquele pequeno espaço forrado de areia fina, misturada com resíduos de vária ordem, trazidos até ali pela intensa corrente do temporal da noite passada. Alguém que percorra com o olhar toda a envolvência do lugar escolheria certamente aquele ponto para estacionar uma bicicleta na margem esquerda do rio, precisamente no lugar onde as águas mais borbulham e melhor refrescam a contemplação. Meia roda daquela bicicleta, mergulhada nas águas do rio, reflete pelo menos algum cansaço e a condição de velhice, pois as peças de que é formada, como as manetes dos travões, os pedais, os aros das rodas, alguns meio soltos e enferrujados, o selim quase por completo desgastado, tudo isto revela uma cansada fisionomia de quem sempre manteve empenho nos percursos que trilhou. Rugas misteriosas, mas sentindo-se pela atitude o quanto terão para comunicar e contar. Esta bicicleta não será um veículo qualquer, pertencente a pessoa vulgar ou simples brinquedo ali deixado, desprovido na sua corrente de óleo novo acetinado, abandonada talvez por jovem a quem novas ofrendas enriqueceram o dia do aniversário. Com a frialdade habitual nesta altura do ano e do tempo, o dia no Parque do Corgo nasceu com ar embaciado, principalmente sobre o leito do rio que escorre exasperado, desalinhado por força das enormes pedras roladas. Grita mais alto do que é costume, só porque um pouco mais de água transborda no interior do seu caminho, aumentando precocemente a sua força antes mesmo de chegar ao seu destino. A bicicleta observa sem assinalar admiração pela corrente ou pelos cânticos das águas. Ali estacionou sem que se conheça a proveniência. Qual será a sina e a sorte? Com o devido respeito ao Corgo e ao parque, uma bicicleta assim não nasce à beira-rio. A bicicleta encontra-se como se a exposta estivesse em loja de revenda de objetos usados e velharias, ou até na sala mais frequentada de um museu. Pelo selim vêem-se-lhe os anos, como aos cavalos através dos dentes, numa postura elegante e imperiosa, talvez pela posição e enquadramento na paisagem de ervas ordenadas, verdes de sobra e brancas de orvalho. Há aqui coisa. Esta bicicleta não é uma qualquer. Mordida e descaracterizada por águas do tempo que galgou, aqui estacionou, não por uma razão qualquer. O rio, este rio que a trouxe de volta, não o fez por obrigação. O acaso aconteceu. Sim, porque o rio não nasce onde julga que nasce. Bem longínqua é no espaço e no tempo a sua origem. O que aconteceu? A postura reflete a atitude do seu dono ou dona. O ar cabisbaixo e entristecido do farol demonstra muito mais que apenas cansaço. Ao contrário, a mola do selim suporta visivelmente resistência para continuar a viagem. Porque parou logo aqui.
Este rio nasce mais longe, num sítio bem mais distante, dificilmente imaginável. Quem viajou nesta bicicleta fê-lo silenciosamente durante toda a noite. Pela fluidez do infinito percurso, pedalou, pedalou sem parar, desde a nascente. Tão distante ela se encontra que vazio é quase tudo para a situar. No vídeo anterior e na sequência da história daquela bicicleta que estacionou no Parque do Corgo, diz-se que o rio que atravessa o parque, nasce num sítio distante, dificilmente imaginável. Diz-se também que quem viajou nessa bicicleta pedalou, pedalou desde a nascente e tão longe se encontra essa nascente num lugar chamado vazio. Assim como a bicicleta, esse vazio não é um simples vazio, não. Não é um vazio de conjecturas ou uma espécie de café central onde as vidas se conhecem, nem é a soleira da porta a servir de meio de comunicação social. Esse vazio onde nasce o rio é outro, o verdadeiro. De lá até aqui, pedalou insistentemente o dono ou a dona daquela bicicleta. Os cientistas, nomeadamente os astrónomos e os teóricos da relatividade, focam nos dias de hoje as suas atenções nesse vazio onde tudo se fabrica e determina. É aí que o rio nasce e começa. Um amigo meu chamado Miguel, que pode bem ser meu primo até, pois temos um sobrenome comum, falou-me desse vazio. Eu peço desculpa pelo atrevimento de designar o Miguel como meu primo, pois o Miguel, tanto quanto eu sei, não é de facto meu familiar e nem sequer me conhece. Eu sim, conheço-o e costumo ouvi-lo, tentando aprender o que ele tão bem sabe e ensina, concretamente sobre esse vazio. Há dias dizia ele que num lugar distante, no espaço e no tempo, duas galáxias encontraram-se, não se conhecendo evidências para afirmar que foi obra divina ou mero acaso. Desse encontro, que ocorreu há uns insignificantes 5,7 mil milhões de anos, resultou um enamoramento que deu origem ao nascimento de um conjunto razoável de estrelas. Uma das galáxias, a galáxia de Sagitário, interceptou nesse tempo longínquo uma outra, num dos seus lugares mais periféricos. Esta outra galáxia, permitam-me, é a nossa, a Via Láctea. E uma das estrelas nascidas daquele enamoramento foi o Sol. E com o Sol surgiram mais tarde os planetas que, como a Terra, em volta dele circulam. A bicicleta que estacionou ali no Parque do Corgo viajou desse lugar infindo e desse tempo. E também quem se sentou no selim daquela bicicleta pedalou, pedalou desde o mesmo lugar e do mesmo tempo.